Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos aprendendo a advogar para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pois é, pessoal, nós temos que abrir a nossa mente, abrir a nossa consciência e perceber o quão vasta são tantas as possibilidades da nossa advocacia. Mas, pessoal, antes de mais nada, eu peço para que vocês deem um like nesse vídeo. Peço também que vocês acionem o sino de notificações, porque tem conteúdo novo todas as terças e quintas. E peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo de conhecer direito do trabalho, o processo do trabalho, o mundo jurídico, o mundo da advocacia na prática. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar não só aprendendo a advogar para pessoas físicas e pessoas jurídicas, eu quero conversar com vocês sobre como você advogar para pessoas jurídicas. Sempre aqui nós estamos conversando tanto do nosso conteúdo que eu quero passar aqui para vocês, mas um dos principais objetivos que eu venho aqui trazer para você é ampliar a sua mente, sair daquela caixinha que muitas vezes nós somos colocados. A faculdade de Direito, ela ensina o conteúdo de Direito, essa é a verdade, mas a advocacia é muito mais do que isso. E às vezes as pessoas demoram para entender como você vai atuar, como você vai pegar a sua teoria, a teoria que você aprendeu na faculdade e colocar no dia a dia, na prática, para você o quê? Para você ganhar seus honorários, para você ganhar dinheiro, para você ser uma profissional ou um profissional bem-sucedido na área jurídica. E olha só, nos vídeos passados eu conversei com vocês aqui sobre prestar serviço, atuar para pessoas físicas. Vocês perceberam só naqueles vídeos que temos muitas opções para você que quer atuar para pessoa física. Mas na advocacia não é só pessoa jurídica, você também pode prestar serviço aqui, ó, para as pessoas jurídicas. E eu vou te falar aqui, ó, você atuar para pessoa jurídica, você tem muitas opções, muitas possibilidades. Tem gente até que prefere atuar para pessoa jurídica. Cada profissional vai ter o seu perfil. Tem profissional que prefere o contato direto com pessoa física e tem outras pessoas que estão mais acostumadas ou preferem atuar para pessoa jurídica. Não tem problema, cada um tem a sua preferência na hora da sua atuação. E para você que está pensando em ingressar no mundo corporativo, você que já está pensando em atuar para a pessoa jurídica, atuar para a empresa, eu quero passar para você algumas rápidas informações aqui de possibilidades que você tem à sua disposição. Olha só como eu botei aqui, ó. Você pode trabalhar ou para escritório ou para empresa. É muito comum, gente, olha só. Vamos ser aqui práticos e realistas. Como é que funciona? Você terminou a sua faculdade de Direito, ou às vezes até você nem terminou a sua faculdade de Direito, mas você sabe que o estudante de Direito, ele precisa ter uma quantidade de horas mínimas para estágio, ou no núcleo de prática jurídica, dentro da faculdade, ministrado pela faculdade, ou às vezes essa quantidade de horas mínimas de prática jurídica do estudante, ele vai lá no escritório jurídico
ou às vezes até numa empresa, que ele vai garantir ali aquela quantidade de horas e ele vai entregar para a faculdade. A faculdade ainda já está imaginando que aquele estudante, futuro profissional da área jurídica, ele precisa da prática. Eu acho que aquela quantidade ela não é suficiente, mas já é uma porta de entrada para que algumas pessoas conheçam o mundo jurídico. E cá entre nós, para falar a verdade, ali muita gente já define que não quer nem mais advogar, porque advogar não é para os fracos, já digo logo isso para você, mas é extremamente recompensador e extremamente prazeroso você advogar, pelo menos essa é a minha opinião e a opinião de muitos. Mas nem todo mundo quer advogar, e não tem problema, porque cada pessoa tem o seu perfil. Tem pessoas que, como eu já disse, querem fazer concurso público, tem pessoas que querem advogar para empresa, tem pessoas que querem advogar para pessoa física, tem pessoas que gostam de outro estilo de atuação da área jurídica. Cada pessoa tem o seu perfil. Tem pessoa que gosta de fazer audiência, tem advogado que não gosta de fazer audiência. Está tudo bem, está tudo certo. E é ali que você já vai tendo algumas pinceladas do que você vai querer da sua vida. Tem pessoas que ali no núcleo de prática jurídica ou no estágio jurídico de um escritório, de uma empresa, já começa a perceber e já gosta, e já começa a atuar, e muitas vezes vai fazer a sua monografia até na área de atuação, e outras pessoas não, já percebem aquele ritmo e naturalmente percebe que ela não se enquadra naquele perfil. E você já precisa começar a perceber, desde a época do estágio, de preferência, qual vai ser o seu perfil, o perfil que você quer para a sua vida. Você está escolhendo uma profissão para a sua vida, é essa a verdade. E aí depois do estágio ali da faculdade, depois que você se forma, você vai ter que decidir o que você quer da sua vida. Se você vai ou sair da área jurídica, ou ir para uma outra área, ou se você vai seguir. Geralmente, o advogado, ele escolhe essas duas opções aqui. Ou trabalhar num escritório de forma autônoma por conta própria, ser um advogado autônomo, ou ele decide mandar um currículo e entrar já num escritório já consolidado, um escritório de médio e pequeno porte, e por que não alguns escritórios de grande porte. Existem alguns escritórios muito famosos aqui no nosso país. Ou a segunda opção, que é o advogado ou a advogada trabalhar para a empresa, trabalhar no setor jurídico de uma empresa. E aqui eu já falo, foi como eu disse para vocês, cada profissional tem a sua preferência. Por exemplo aqui, se você é uma advogada, ou um advogado que não gosta de receber ordens, que quer fazer o seu horário, quer decidir quando você vai tirar as suas férias, definir o seu horário de entrada e saída, e definir também para quem você vai advogar, como você vai advogar e o que você vai fazer da sua vida, talvez seja melhor você ser um profissional autônomo. Muitos profissionais começam como advogado autônomo, ou na sua casa, ou no seu home office, como hoje em dia. Hoje em dia, a gente não precisa necessariamente ter um escritório. A pandemia nos mostrou algo que já era para termos percebido, que não há necessidade de uma estrutura física, lógico, dependendo da sua advocacia, dependendo da sua prestação de serviço, porque você vai gastar luz, telefone, às vezes você vai ter que contratar um funcionário ou uma recepcionista. Para você que está começando, você vai ter que alugar um imóvel ou comprar um imóvel para colocar ali o seu escritório, ou pagar aluguel, pagar condomínio, tudo isso, às vezes você não tem condições financeiras de arcar com todos esses custos. É muito comum, em razão disso,
E quando você termina a faculdade, você, seu amigo e sua amiga, às vezes 2, 3, 4 amigos, se juntam, abrem um escritório, alugam um escritório e dividem os custos. Isso aí é muito antigo. Mas hoje em dia também temos outras possibilidades. Tem o coworking, tem o home office. Então, não você, como eu já disse para vocês, já não precisa ficar só na sua cabeça. Eu gosto de ter o meu escritório. Eu tenho meu escritório aqui bem localizado no Rio de Janeiro, perto de todos os fóruns, de todos os tribunais. Atendo os meus clientes aqui, mas isso não quer dizer que eu não possa atender os meus clientes em outros locais. Às vezes eu até atendo um cliente, decido tomar um café com o cliente, às vezes aqui embaixo, no restaurante, às vezes eu faço algumas reuniões ou no restaurante, ou tomo um simples café. Ou os clientes preferem, e eu prefiro atendê-los aqui no escritório. Mas perceba a possibilidade que você tem. Mas veja que o profissional autônomo, ele tem essa liberdade. É lógico que por ele ser autônomo, ele não tem a carteira assinada, não tem a CTPS assinada, ele não vai ter aquele salário fixo. Então também tem o outro lado, tem as suas dificuldades. Então você precisa perceber e colocar na balança o que você quer da sua vida e qual é o seu perfil. Além do profissional autônomo, o advogado, ele também pode decidir entrar num escritório de advocacia que já tem uma estrutura já formada, já estruturada, já formalizada. Foi um outro advogado, ou uma outra advogada, ou uma sociedade de advogados que já percorreu algumas etapas dessa trajetória, dessa jornada, já tem uma estrutura mais definida e precisa de advogados para quê? Para fornecer a prestação de serviço para eles. É muito comum os advogados que estão começando, estão saindo da faculdade fresquinhos, com vontade de vencer e ainda sem experiência profissional, eles são contratados como advogado júnior de alguns escritórios. Eles vão atuar na advocacia naquele primeiro momento, fazendo petições de média complexidade, vão já fazer algumas audiências, vão iniciar a sua jornada ali fazendo algumas audiências, dependendo do escritório, você já começa caindo na porrada. Eu lembro do escritório que eu trabalhei, que no primeiro dia eles já me deram um monte de porrada. E o sócio está falando, não, fica tranquilo. Hoje você vai sentir, daqui a um mês já vai estar tudo normal, fica tranquilo. É assim. E faz parte mesmo. Não adianta eu chegar aqui, enganar para vocês, dizer que vai ser tudo fácil, vai ser tudo moleza, que você já vai chegar ganhando um salário absurdo. Não é assim. O mercado da advocacia ele é extremamente concorrido, com profissionais muito capacitados. E o mercado ele é grande, mas é muita gente. Então, necessariamente, a remuneração para algumas situações não são das melhores. Então, principalmente para quem está começando, é muito óbvio. Se você não percebe que se você está começando, você vai começar de baixo, você vai se decepcionar. Porque eu já vi algumas advogadas e alguns advogados, até parente meu que está começando, está ingressando, ele está sentindo aquele ritmo frenético, aquele ritmo forte, foi trabalhar às vezes em escritórios de médio e grande porte, num contencioso pesado, e eles se sentem muito sufocados, porque realmente é muito trabalho e às vezes a remuneração não é das melhores. Mas, para alguns que eu tenho mais intimidade, eu falo, olha só, você está começando. Como já dizia um jogador de futebol, você chegou depois e já quer ficar na janela do ônibus, não dá. Você vai ter que conquistar o seu espaço. Você tem muita lenha para queimar. É essa a verdade. Para você chegar num patamar de, entre aspas, uma tranquilidade, você escolher o que você vai fazer, para quem você vai trabalhar, aonde você vai trabalhar, não é de uma hora para outra. Então perceba que tem pequenos, médios e grandes escritórios que já vão te dar
o know-how suficiente para você construir a tua estrutura como advogada, o teu conhecimento, o teu background como advogado. Às vezes são nesses escritórios que já estão atuando, já estão mais azeitados, porque aqui como autônomo você faz tudo e você tem que saber tudo e você aprende tudo. Você não sabe nada, você vai ter que se virar. É muito bom, isso é verdade. Você como autônomo, você tem que se virar. E de certa forma é interessante porque você vai aprender muita coisa. Uma outra etapa aqui, ou uma possibilidade, é esse pequeno, médio e grande escritório. Você também, só que vai ser numa escala diferente. Às vezes quando você chega nesses escritórios, muita coisa que você fazia sozinho como autônomo, nesse escritório já tem funcionários para isso. Às vezes você chega no escritório de médio e grande porte, que já tem o pessoal, os funcionários arquivistas. Você não vai precisar procurar pastas. Né? Hoje em dia, para falar a verdade, a maioria dos escritórios de médio e grande porte tem arquivos eletrônicos, mas ainda pode ter alguns escritórios com arquivista, com processo físico. Esses escritórios de médio e grande porte, você não vai necessariamente calcular as custas do processo, da GREST do TJ ou da GRU do Tribunal Federal, Tribunal do Trabalho. Vai ter um setor específico para isso. Vai depender de cada empresa, de cada escritório. Às vezes vai ter que ser você mesmo, tudo bem. Mas é comum que esses escritórios de pequeno, principalmente o de médio e grande porte, eles já têm uma estrutura que coloque o advogado ou a advogada para se preocupar somente com a advocacia. Atividade fim, é aquela questão da atividade fim do direito do trabalho. Então você começa a atuar massivamente, e isso é interessante, que às vezes você acha que você tem muito trabalho, e é essa quantidade maciça de trabalho que vai te fazer perito nessa área, porque você pode não ver agora, mas daqui a 1, 2 anos você vai se dar conta que você fez 6, 7, 10, 12 contestações por dia, você fez 15 prazos naquele dia, às vezes 10 prazos naquele dia. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você, tome muito cuidado. Eu não estou dizendo que é bacana e que é legal você fazer 10, 15, 20 contestações por dia. Até porque eu acho o seguinte, quem faz 20 contestações por dia não necessariamente está aprendendo. Às vezes você faz muito menos, mas você está com maior cuidado ali. Você está vendo, você não está só naquele copia e cola. Mas a verdade é que os escritórios de grande porte, eles têm uma demanda absurda. Então, às vezes, realmente não tem alternativa. A advogada que está começando, ou a advogada que está começando, ele vai ter que se virar e fazer muito trabalho. E às vezes você vai ter que fazer 10 defesas por dia. Na medida do possível, vai olhando cada assunto, vai estudando, até quando você está fazendo uma contestação, até quando você está fazendo um recurso, você tem a oportunidade de estudar. Eu lembro, por exemplo, no meu início, eu era muito advogado audiencista, eu fazia audiência trabalhista e eu percebi que em um determinado escritório, eu não tinha nem a pós-graduação ainda, ele batia muito na tecla do artigo 818 da CLT. Aí, às vezes eu ia de ônibus, ou ia de barcos para Niterói, ou outros lugares assim. O que eu ia fazendo? Eu ia lendo a contestação. Tanto a tese de defesa das empresas, como os argumentos legais que eram colocados ali. E eu via muito que determinado escritório batia muito na tecla. Falava de outros artigos, lógico, mas batia muito na tecla do artigo 818 da CLT. Depois eu fui perceber que o artigo 818 da CLT é o comparativo do artigo 373 do CPC. É o artigo que fala, ambos os artigos falam do ônus da prova. Só que na CLT ele fala, o ônus da prova incumbe a quem alega. É isso que falava o artigo 818. E via isso na correria.
Às vezes você vai recebendo isso por osmose. Depois eu percebi, nossa, esse 818 da CLT, ele está ali, no comparativo é o similar do 373 do CPC, incisos 1 e 2. Aí você vai aprendendo, mas fato é que é muita demanda. Então você escolha bem o seu trabalho. Às vezes você não tem essa opção de você escolher, mas perceba que em alguns momentos você vai ter que entrar nesse jogo. E quando você chega numa condição de escolher, você pode até decidir, por que não, voltar para a autonomia, ser um advogado autônomo. É direito seu. Não tem certo e não tem errado. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Você escolhe o que você quer. Outra coisa, além da advocacia autônoma, além da advocacia para pequenos, médios e grandes escritórios, você tem uma terceira opção. Você pode entrar no mundo corporativo e advogar para a empresa. É isso aí, pessoal. Aqui, no escritório, como advogado autônomo e como advogado de escritório pequeno, médio e grande, você, por que não, já pode estar advogando para as empresas, principalmente nessa parte aqui, nos pequenos, médios e grandes escritórios. Esses escritórios, de repente, já têm clientes empresa. Só que aqui agora é uma outra conversa. Você não vai prestar serviço através do escritório. Você vai trabalhar dentro da empresa, dentro do setor jurídico. Eu vou falar aqui para vocês. Não existe certo, não existe errado. Cada um tem a preferência. Tem pessoa que prefere advogar para autor, advogar para réu, advogar para empresa, advogar para escritório. Cada pessoa tem o seu histórico, cada pessoa tem o seu perfil. Mas eu, particularmente, Gustavo Eugênio, eu sempre achei que advogar para a empresa abre a sua mente de forma fenomenal. Porque você já está ali, ó, a primeira coisa, você está no setor jurídico de uma empresa. Geralmente, o setor jurídico de uma empresa, na empresa, para quem trabalha em empresa, já começa que geralmente os benefícios são melhores. É essa a verdade. Os benefícios, eles são melhores. Mas, em compensação, o nível é outro. Eu acho que o nível aqui, ele sobe para melhor, sobe até para melhor. Eu não digo nem em relação à quantidade de trabalho, porque isso aí vai depender de cada escritório, isso vai depender de cada empresa, mas você trabalhando pra caramba aqui no escritório, geralmente você trabalha bastante no escritório. Quando você chega no setor jurídico da empresa, você já está até acostumado com o ritmo de trabalho. Então você não sente, às vezes, o ritmo de trabalho de empresa. Tem outras empresas, eu já trabalhei em empresa o seguinte, ó, de trabalhar de 8 da manhã às 6 da tarde, às 6 ou 7 da tarde, se não me engano, às 7 da noite, às vezes fazendo até hora extra, ritmo pesado, que eu praticamente só saía da minha cadeira para almoçar. Tinha hora que eu olhava para o lado e falava assim, ué, o pessoal não vai no banheiro não? Que isso? Tem empresa que é assim, seja porque é da cultura da empresa, seja porque naquele momento específico a empresa ela está com uma demanda específica para entregar para algum cliente. Tem outras empresas que nem de perto o ritmo é aquele que eu estou falando aqui para vocês. Trabalha no horário normal, no ritmo normal. Mas quando eu digo um ritmo normal, não é trabalhar pouco não. Nem de longe é isso. Hoje em dia, em nenhuma área você trabalha pouco. Se você trabalha pouco, é porque alguma coisa está errada. Essa é a grande verdade. Mas você na empresa, você aprende a abrir o seu leque mental, que você não vai ficar só no jurídico. Para começo de conversa, olha só. Às vezes, quando você está no setor jurídico, você vai ser advogado especialista em uma determinada área. Tudo bem, isso é muito comum. Muito comum. Outras empresas
preferem um perfil mais generalista. Às vezes você vai ser um advogado trabalhista, mas você também vai precisar ser um advogado civilista. Eu já passei por essas 2 ou 3 possibilidades. Eu já fui advogado de empresa do setor jurídico só de área trabalhista. Já fui advogado de empresa que eu era advogado trabalhista e civilista. Tem advogado, tem empresas que querem que o advogado ou a advogada ele seja generalista, além da área civil, além da área trabalhista. Ele tem que conhecer a área contratual, ele tem que conhecer a área empresarial. Eu já me vi trabalhando em empresa e tendo que ir em delegacia. Pois é, era comum. Quando você trabalha com uma empresa de grande porte, seja uma empresa de varejo, ou uma empresa de transporte, que seja, muitas vezes acontecerão situações que você vai precisar ir na delegacia, ou porque teve um roubo. Essa empresa, por exemplo, que eu trabalhava durante 10 horas durante o dia, alguns advogados tinham que ir na delegacia, porque era uma empresa de telecomunicações muito famosa aqui no Brasil, e os cabos de telefonia eram roubados. Uma vez por semana, os estagiários ou advogados tinham que ir em várias delegacias para entrar no registro de ocorrência. Então perceba que às vezes, aí depende. Naquele setor jurídico ali, era um setor jurídico grande, gigante, diga-se de passagem, era um setor jurídico que tinha equipe trabalhista, tinha equipe criminal, tinha equipe civil, ainda tinha o pessoal que fazia as audiências. Ainda tinha o pessoal do controle. Eu fazia também a parte de controle jurídico. Isso aí é uma outra área da área jurídica. Você verificar aonde que a empresa está gastando, você verificar se a empresa fez recurso, recolheu o valor do depósito recursal. Você tem que saber se a empresa perdeu, se a empresa ganhou. Se a empresa ganhou, ela tem que receber de volta esse valor recursal. E muitas vezes o depósito recursal da Justiça do Trabalho fica lá perdido, ó. Fica lá, e tem muita empresa que nem sabe que tem depósito que ela podia receber de volta para os cofres da empresa. Olha só, além disso, quando você atua numa empresa, você como advogado da empresa, você não pode mais só se preocupar com o direito, você não pode mais só se preocupar com o teu trabalho. O trabalho do jurídico, ele vai refletir no setor comercial da empresa, ele vai refletir no setor de transporte da empresa, ele vai refletir no setor de logística da empresa, ele vai refletir no setor de marketing da empresa. Você vai precisar entrar em contato com o setor de RH, departamento pessoal, financeiro, tesouraria, contas a pagar, contas a receber. Olha só quanta coisa que o advogado de empresa precisa conhecer. Ele não precisa conhecer tudo, mas ele tem que saber que em determinado dia ele vai naquele setor do marketing. A defesa dele às vezes vai atrapalhar o marketing, e o marketing vai ficar com raiva dele, e o marketing não está nem aí para ele. Muitas vezes, para ele fazer a defesa trabalhista dele, ele vai precisar entrar em contato com o RH, ele vai precisar entrar em contato com recursos humanos, com o departamento pessoal, conversar, ter o trato com as pessoas. A partir dali, você vai ter contato não só com seus pares, não só com os advogados, você vai ter contato, depende da empresa, do supervisor jurídico, coordenador jurídico, gerente jurídico, diretor jurídico. Olha quanta coisa que você vai ter que lidar quando você vai para uma empresa. É por isso que eu acho que quando você está trabalhando no jurídico de uma empresa, você sai um pouco do senso comum da advocacia e você vai também amplia a sua consciência. Mas perceba que todas essas opções são interessantíssimas, cara. Vale muito a pena você dar uma olhada nesse vídeo, ver de novo, repete esse vídeo, conversa, pega assim tudo que eu estou conversando. Eu vou também falar mais detidamente em cada assunto aqui, mas olha quantas opções que só nesse vídeo eu passei aqui para você.
Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço para que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.